Lucas 18:35 diz assim: aconteceu que ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um homem cego, sentado à beira do caminho, suplicando por esmolas. Assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava aquilo, e informaram-lhe: é Jesus de Nazaré que vem passando. Então o cego se pôs a exclamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que caminham à frente os que caminhavam à frente repreenderam para que ele se calasse. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. E tendo ele chegado bem próximo, Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Ao que lhe respondeu o homem: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Amém? Irmãos, eu vou parar por aqui, porque o mistério que está abaixo, muita gente já falou sobre, muita gente já pregou sobre. E quando eu estava passando por essa passagem, o Espírito Santo me tocou muito forte num pedacinho aqui, no que o homem responde para Jesus. Eu quero voltar a enxergar. E eu quero que vocês entendam que isso não é nem revelação, isso é interpretação de texto. Eu quero voltar a enxergar. Só pode voltar quem já esteve. Concordam? Se ele voltou a enxergar é porque ele enxergava. Então o homem enxergava e parou de enxergar, ficou cego. E Jesus pediu para ele: o que quer? Eu quero voltar a enxergar. Jesus cura ele e ele volta a enxergar. Essa passagem também é retratada no livro de Mateus e no livro de Marcos. No livro de Marcos fala o nome desse homem. Alguém lembra? Ninguém lembra o nome desse homem? Cego Bartimeu. O irmão falou bem o que eu queria. Cego Bartimeu. O livro de Lucas trata ele como um cego. Marcos trata ele como cego Bartimeu. Na verdade, trata ele como cego filho de Timeu. E o livro de Mateus trata como cego também. Aí eu te pergunto: quem era esse homem? Quem ele era de verdade? Sim, quem era ele? Aí você está pensando agora, né? Tua cabeça está pensando: o cego, ele era cego, era o cego. Não, esse homem não era o cego. Cego, a condição que a gente está julgando ele, a gente está dizendo que esse homem é o cego, certo? 3 pontos de vista, os 3 falaram que ele era cego, mas cego era uma condição momentânea da vida dele. Cego, ele não foi a vida toda cego. Só é cego quem já enxergou. Então, cego é uma condição momentânea. E quando eu ouvi isso, o Espírito Santo me tocou. Ele me tocou assim, gente, que o momento que a gente está vivendo não pode definir o que a gente é ou a nossa história. Dentro da igreja, até eu cito dentro da igreja, porque dentro da igreja isso acontece. A gente tende, o ser humano tende a julgar a pessoa, a colocar o nome na pessoa, a dar adereço pelo aquilo que ela faz, não pela essência da pessoa, não pela história. E não confunda o momento com história. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que olha para o irmão transformado e fala: ih, aquele lá, fumava maconha. Aquele lá era maconheiro. Aquele lá bebia. Aquele lá se prostituía. Aquele ali, era viciado até esses dias, agora está aqui na igreja. Gente, não dá para julgar as pessoas pelo momento delas. Deus não vai nos julgar pelo momento, situação, pecado, tropeço que a gente tem. A palavra fala que Deus examina o nosso coração.
Eu estava lembrando de Saul e de Davi. Se a gente for ler na história, Davi pecou praticamente mais vezes que Saul. Mas o que era a diferença? Porque o coração dele era quebrantado, o coração dele era entregue a Deus, ele se arrependia de coração do que acontecia. Então, quando a gente julga alguém, a gente tem que entender que aquilo ali passou. A gente é crente maduro, eu acredito que essa igreja é uma igreja madura. Eu creio que essa igreja não julga as pessoas pelo momento, eu creio que essa igreja, ela examina o coração das pessoas, essa igreja acolhe as pessoas e esquece o que já passou, porque o que passou, passou. O passado não define o teu presente, jamais definirá o teu futuro. O momento que você vive hoje não pode definir a tua história, não confunda. O teu momento está difícil, o teu momento está pesado de carregar esse fardo, está complicado, está difícil. Divida o fardo com Deus, ora para Ele, fala com Ele, pede perdão, faz alguma coisa. Mas não fica lamentando, porque é uma situação, é um momento, não é a tua história. Deus traça história, Deus traça caminho, Deus tem um propósito para a gente, Ele não tem um momento de vida. Quer ver alguém perito em ser julgado por momentos? Alguém que eu gosto muito, Pedrão. Quando a gente fala do Pedrão, um homem conhecido porque negou Jesus. Pedrão é o cara que negou Jesus. Também é o cara que afundou quando estava andando sobre a água. Ele afundou, vocês lembram? O cara que afundou. Mas o homem que negou Jesus foi o único que abriu a boca no dia de Pentecoste para falar de Deus. Eram 120 lá. Os 11 apóstolos estavam lá. E só ele abriu a boca para pregar. A Bíblia conta que cerca de 2.000 pessoas foram salvas aquele dia por conta da pregação do Pedrão. A pregação do homem que negou Jesus tempos atrás. Pedrão também afundou na água. A gente sabe que é porque ele tirou os olhos de Jesus. Sabemos. Mas deixa eu te contar. É muito melhor eu afundar na água caminhando para Jesus do que ficar no barco olhando alguém viver um milagre. Ninguém lembra daqueles que ficaram no barco, só lembra do Pedrão que afundou. Mas ele só afundou porque ele viveu um milagre. Crente que fica parado vai continuar parado, não vai evoluir. Irmão, a gente está falando de andar com Deus, de acreditar, de viver o milagre, não ficar olhando o outro viver o milagre. Tem gente que não prospera porque não acredita na prosperidade. Sim, tem gente que quer viver a vida toda na mediocridade. E é isso, quer viver medíocre, vai ficar medíocre. Quer viver o extraordinário, arrisca. Quer viver o extraordinário, tenta. Quer viver o extraordinário, dá teu passo de fé. Para de olhar para o irmãozinho que está do lado e dá teu passo de fé, olha para Jesus. Para encerrar, meus irmãos, eu tenho que dizer para vocês que aquele cego, o Bartimeu, quando ele estava gritando, o povo gritava, cala a boca, para de falar, você está irritando. E ele gritava mais alto, Senhor, Filho de Davi, tem de piedade de mim. E aquele povo gritava, cala a boca, cala a boca. E quanto mais eles gritavam com ele, mais alto ele falava. Tem gente já entendendo, já tem gente entendendo. Olha só, Deus ouve o crente que fala. Ele não ouve o crente quietinho. Se você quer ficar quietinho dentro do barco, pode ficar, mas não espere viver o milagre ficando quietinho, ficando dentro do barco.
Só vive o milagre quem sai para andar sobre a água. Só vive o milagre quem grita o nome de Jesus. Só vive o milagre quem glorifica Ele. Só vive o milagre quem fica de pé agora. Só vive o milagre quem fica de pé agora. Só vive o milagre quem glorifica Ele. É para Jesus, irmãos, é para Jesus, é para Jesus. Glória a Deus. Aleluia.